Então, Apocalipse capítulo 4. Capítulo 3, na verdade, do capítulo 1 ao capítulo 3, João ele conta a história da sua primeira visão. Qual que é a primeira visão de João? O que ele vê no templo? No capítulo 1 ao capítulo 3, a primeira visão de João é Jesus, no meio das 7 igrejas, com as 7 estrelas na mão. As 7 estrelas representam o quê? Não, os pastores. E os 7 castiçais representam as 7 igrejas. Essa é a primeira visão de João. Aí, na visão de João, Jesus manda ele escrever cartas para quantas igrejas? 7 igrejas, a última é de Laodiceia. E o capítulo 3 termina da seguinte forma: Jesus dizendo: eu estou à porta e se você abrir, eu entro para cear contigo, você vai cear comigo, vou me sentar na sua mesa. Então o capítulo 3 termina assim. No capítulo 4, como que começa? Leia o versículo 1, por favor, do capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, e como de trombeta ouvi falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, o capítulo 3 provavelmente deve ter acontecido alguma coisa na cidade de Genebra, por isso que o trânsito por aí está maior. O capítulo 3 termina com Jesus batendo na porta da igreja. Se Jesus está batendo na porta, isso significa que ele está do lado de fora. Então, Jesus está batendo na porta da igreja, ele está do lado de fora. Assim termina o capítulo 3. No capítulo 4, Jesus chama João para subir aos céus. E qual é a primeira coisa que João vê dos céus? Uma porta. Então, enquanto algumas igrejas, ou uma igreja especificamente, chamada Laodiceia, fecha a porta da igreja para Jesus, Jesus abre a porta do céu para alguém. Enquanto há pessoas que fecham uma porta para Jesus, nós vemos Jesus abrindo a porta do céu para alguém. Então Jesus chama João, fala: olha, vem para cá, que eu vou te mostrar as coisas que, em algumas traduções, devem acontecer, as coisas que acontecerão, ou o que acontecerá depois dessas coisas. No capítulo 4 se encerra a primeira sessão paralela do livro de Apocalipse. Lembra que eu falei com vocês que o livro de Apocalipse se divide em 7 sessões paralelas? As 7 igrejas, as 7 taças, as 7 trombetas. Então, a primeira sessão paralela do livro de Apocalipse termina no capítulo 4, com essa visão de João. E essa visão de João, gente, é maravilhosa, tanto que gerou um hino maravilhoso, né? Você lembra? João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono. Então, vamos lá. A primeira visão de João, ele vê Jesus. A segunda visão de João, ele vê a porta aberta. E ele entra, Jesus chama. Por quê? Porque Jesus queria mostrar o futuro para João. Jesus queria mostrar as coisas que iriam acontecer. Para ver a realidade da igreja, ele olhou para Jesus e Jesus mostrou para ele a realidade da igreja. Para ele ver o futuro, Jesus falou: agora que você vê o futuro, não adianta estar aí na terra. Você tem que vir aqui no céu, porque só consegue olhar o futuro com perfeição quem olha numa ótica celestial. Então, para você olhar o futuro, entender o futuro, João, vem para cá e olha numa ótica celestial, porque a ótica celestial vai te fazer ver as coisas que vão acontecer da maneira correta. Então, vamos lá. Para entender o presente, olha na terra. Para entender o futuro, olha no céu. E aí, como fala no versículo 2, que ele é levado em espírito. Dê, por favor, versículo 2. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. É muito parecido com o que acontece em Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, quando Ezequiel tem a visão do vale de ossos sequíssimos. É o que o próprio Ezequiel fala, ele coloca no superlativo. Então, Ezequiel tem a visão do vale de ossos sequíssimos, e Ezequiel é tomado em espírito. Tem um texto lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo, quando ele vai dar parte do testemunho dele, ele fala assim: olha, um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, ou seja, ele fala, não sei se pelo espírito ou pelo corpo, foi levado ao terceiro céu. Paulo está falando dele mesmo, e de uma experiência espiritual. Então essas experiências espirituais não é esse negócio de fulano de tal foi no inferno 6 vezes. Não é isso. Esses dias eu vi um que falou que foi no inferno e viu o irmão Lázaro tocando lá. É gente pesada, né? O irmão Lázaro tocando no inferno. Mas não é isso. Essa visão espiritual que você nunca viu na Bíblia,
nenhuma visão espiritual, não é coisa literal, não é coisa física, é uma experiência espiritual, é uma coisa extraordinária. Você não vê ninguém indo para o inferno. Você vê Paulo, João, Ezequiel sendo posto por meio de vários nossos erros, porque Deus queria mostrar como estava a realidade do povo. Como João, ele é chamado, ele é levado em espírito, porque Jesus queria mostrar para ele o futuro da igreja. Então, essas visões espirituais são coisas factíveis, mas são coisas completamente direcionadas por Jesus. Nenhuma dessas visões fere o texto bíblico. A prova é que tudo aquilo que João fala que vê são as coisas que Jesus disse para ele que faria. E a gente vai analisar isso aí caso a caso. Vamos lá, verso 3. Aquele que estava sentado no trono brilhava, como pedras preciosas, como jaspe e sardônio, com arco-íris comprido e brilhante, algum esmeraldas circundado do seu trono. Então, João, ele entra por aquela porta. João, ele vê um trono. E em volta desse trono, ele vê um arco-íris. E se a gente voltar lá em Gênesis, quando Deus ele manda a chuva, quando ele manda o dilúvio, depois do dilúvio ele dá um sinal para Noé, de que ele não destruiria mais a terra por água. Que sinal é esse? O arco-íris. O arco-íris. O arco-íris é o sinal da aliança de Deus para com o homem. Há quem se incomode demais com o fato do povo LGBTQIAPN+, usar a bandeira do arco-íris. Eu acho que para todo aquele que um dia conheceu a palavra de Deus e hoje se considera um LGBTQIAPN+, ele olha para aquelas cores, eu tenho certeza que em algum momento ele lembra que aquelas são as cores da aliança de Deus para com o homem. Tenho certeza que em algum momento ele se lembra disso. E aí, Deus dá isso por sinal para Noé. Você vai lá para Apocalipse capítulo 4, João está vendo o trono, e em volta do trono ele vê o sinal da aliança. Só que é importante a gente saber, tem aquela interpretação clássica, em volta de Deus está a aliança, e todas as vezes que Deus olha, ele vê a sua aliança. Isso é uma verdade. Mas o grande erro do povo ao longo da história, se você analisa o Antigo Testamento, é ver um povo que se garante na aliança. É um povo que se fixa na aliança e não no Deus da aliança. A aliança, ela está em volta do trono. A aliança não está no trono. Quem está no trono é Deus. O povo de Israel tinha a arca da aliança. Pecava de forma dissoluta. Pecava de forma depravada. Mas falavam, não, nós temos a arca da aliança. E se garantiam na arca da aliança. Perderam a arca da aliança. Porque não se preocupavam com Deus do trono, só se preocupavam com o sinal da aliança. Mais à frente, lá em Gênesis 17, Deus vai dar uma aliança para Abraão. Que aliança é essa? É a aliança da circuncisão. Deus fala para Abraão, olha, isso será por sinal para todo macho da tua casa. Vocês vão circuncidar e a minha aliança estará no vosso corpo. Davi, e eu gosto desse exemplo de Davi, lá em 1 Samuel 17, quando ele chega no campo de batalha e vê Golias afrontando o exército de Israel, ele fala assim, ó, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então Davi remete, olha, eu tenho aliança. Golias não tem, porque ele é incircunciso. Ele não fez circuncisão, então ele não tem aliança com Deus. Só que quando Davi ele desce para guerrear contra Golias, o que ele fala? Tu vem contra mim, com espada, com lança, com escudo. Porém, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi não fala para Golias, eu vou contra ti em nome da aliança. Não, Davi fala, eu vou contra ti em nome do Senhor. Eu tenho aliança, mas eu me garanto no Senhor. Existe o sinal da aliança, mas mais importante que o sinal da aliança é quem está sentado no trono. Carregar a Bíblia e vir para a igreja pode mostrar para os meus vizinhos, para as pessoas que passam por mim na rua que eu tenho aliança. Mas mais importante do que aparentar, do que mostrar aliança, é honrar o Senhor que está sentado no trono. Eu sou casado, eu uso a aliança. Mas isso aqui é um sinal. Isso aqui não significa que eu respeito, que eu amo e que eu cuido da minha esposa. Isso só significa que eu tenho uma aliança, não que eu honro a aliança. A minha esposa precisa ser mais importante que esse sinal. Assim como Deus no trono precisa ser mais importante que o sinal que está em torno dele. Por que eu estou te falando isso? Porque
Porque tem gente que pega a bandeira do eu sou crente e acha que isso resolve todos os seus problemas. Não! Você tem que honrar o Deus que está sentado no trono. E aí João, ele vê aquela aliança, ele vê o Senhor sentado no trono, ele não comete o erro do povo de Israel, que é valorizar mais a aliança do que o próprio Deus. A aliança circunda o trono, mas o símbolo nunca vai ser maior que Deus. E aí também tem muita gente que se perde, porque acaba considerando símbolos maiores que o próprio Deus. Símbolo nenhum vai ser maior do que o próprio Deus. Verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Quantas vezes você já ouviu esse termo, 24 anciãos? Músicas, em pregações, em saudações, porque os 24 anciãos estão em volta do templo, adorando ao Senhor. Eu te pergunto, o que isso significa? O que são esses 24 anciãos? Quando a gente propôs estudar o livro de Apocalipse, a gente se propôs a esclarecer algumas coisas que algumas pessoas acham que são místicas. E não tem nada de místico no livro de Apocalipse, as coisas são bem claras. Alguém se arrisca aí a responder o que são os 24 anciãos? As igrejas. No plural, não. Vamos lá. Apocalipse, presta atenção. Vamos ler de novo aqui, ó. 24 tronos, os quais estavam sentados 24 anciãos, que estavam todos vestidos de branco, usando coroa de ouro e sentados no trono, ok? Então, estão sentados no trono, vestidos de branco e usando coroa, ok? Sim. Apocalipse 3:21. Ao vencer, vamos conseguir que se há assentar. Lê de novo. Ao que vencer, Alguém vencer com esse tom, considerai que E assim se assente. comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. para quem Jesus está falando isso? A igreja. Esse trecho que nós temos de Apocalipse está falando de quê? Qual que é o contexto desse versículo? Para a igreja de Laodiceia, Para a né? igreja de Laodiceia. Ok? Então, ao que vencer, se assentará no Trono. trono. Essa mensagem é para quem? A igreja. Para a igreja. Ok. Apocalipse 3:5. Que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Esse versículo está inserido em qual contexto? Para a igreja de Sardes. Igreja de Sardes. Então, o que vencer será vestido de veste Branco. branco. Essa mensagem é para quem? A igreja. Para a igreja. Ok. Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Qual que é o contexto? A igreja de Esmirna. Igreja de Esmirna. Então, quem vai receber a coroa? A igreja. Então vamos lá. Está sentado no trono, recebeu veste branca, recebeu coroa. Você está falando de quem? A igreja. Da igreja. Então esses 24 anciãos representam quem? A igreja. A igreja. Acabou o misticismo em cima dos 24 anciãos. Apocalipse 3:21, Apocalipse 3:5, Apocalipse 2:10. E aí você percebe que os 24 anciãos são ou representam a igreja. Amém? Amém. Ficou claro? Então, vamos avançar. Vamos fazer a leitura mais longa agora, do 5 ao 8. E do trono saíram relâmpagos, e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante a cristais,
No meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por detrás estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então vamos lá. É curioso porque João, por que João veio em volta do trono? Em volta do trono? O arco-íris. O arco-íris. O sinal da aliança ali, o arco-íris. O que João vê agora saindo do trono? Trovões, relâmpagos. Você já viu alguma vez o arco-íris aparecer antes do trovão? Geralmente é o contrário. João está vendo. Do trono de Deus, isso tudo, gente, são metáforas. Quando João, o próprio João escreve assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus é o Filho unigênito. O que significa isso de tal maneira? Que ele não consegue expressar. De uma forma que ele não consegue mensurar. Então, muitos textos da Bíblia funcionam por comparação, por aproximação. Por exemplo, quando ele fala lá no comecinho, do capítulo 4, que nós começamos a ler, que era semelhantes ao jaspe, ao sardônio. Era jaspe e era sardônio? Não. Mas é o que ele consegue comparar para que a gente tenha noção do que ele está vendo. Da maravilha que ele está vendo. Um mar que parecia cristal. Sabe, a gente ficou decepcionado que não vai andar em ruas de ouro. É porque é um negócio tão brilhante, tão maravilhoso, gente, que o que ele consegue comparar, o que ele consegue pôr valor, e a gente precisa entender o que é o jaspe. E para aquele povo, o que é o sardônio? Para aquele povo, o que é o ouro? Para aquele povo, a gente entender o valor que João está colocando ali. Era algo muito precioso, era algo muito importante, era algo muito valioso. E ele está fazendo essa analogia por comparação. Está falando essa narrativa por comparação, falando, olha, isso é tão importante que é como se fosse isso aqui. Sabe? Então é dessa forma que João escolheu, Deus inspirou os homens a escreverem a Bíblia. Mas Deus não incorporou ninguém para a pessoa escrever a Bíblia. Deus inspirou. Sabe? Deus não ditou palavra por palavra. Deus inspirou e o Espírito Santo guiou os homens a escrever. Mas tem muito do escritor na escrita. Tem muito do escritor da cultura, do conhecimento do escritor em sua escrita. Por que os escritos de Paulo são ricos em citações no Antigo Testamento? Porque Paulo era um doutor da lei. Então, João, ele escreve por comparação. Ele fala, olha, relâmpagos, estrombos, trovões. O negócio estava acontecendo lá, era um negócio absurdo, era muito poder. Era uma manifestação gloriosa que eu não consigo acompanhar. Na frente dele, haviam tochas de fogo, eram 7 Espíritos de Deus. Eu já falei com vocês que uma vez eu vi uma pregação sobre 7 Espíritos de Deus. O primeiro Espírito de Deus é o Consolador. O segundo Espírito de Deus é o Companheiro. O terceiro Espírito. Deus não tem 7 Espíritos, irmão. O número 7 é emblemático na Bíblia e significa perfeição. Então, significa que ali estava a plenitude do poder do Espírito de Deus. Entendeu? Esse conceito de 7 Espíritos, então está falando da plenitude. Diante do trono havia um mar, como de cristal, não era um mar de cristal, tá? De Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Não, a letra está errada. Ruas como que de ouro, mar como de cristal. Essa deveria ser a letra, ok? Então, aí a gente entra nos 4 seres. E aí tem uma interpretação baseada lá em Ezequiel capítulo 1, verso 10. Alguém consegue ler Ezequiel capítulo 1, verso 10 rapidinho? Ele a semelhança do seu rosto como o rosto de leão. E a mão direita todos os 4 tinham o rosto de leão. E na mão esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi. Também o rosto de águia, todos os 4. Então, a narrativa de João
muito se parece com os 4 seres registrados lá em Ezequiel. Repararam que a narrativa de Ezequiel muito se parece com os 4 seres descritos por João aqui no Apocalipse? O homem, o leão, a águia, o boi. E aí, existe uma interpretação, dentre as mais famosas, que prega que isso aí é a manifestação dos evangelhos. Até tem algum sentido, mas a gente não tem nenhuma outra referência que diga que os evangelhos estão em volta de Deus. Que eles estão lá em volta de Deus adorando. Então, por quê? Porque Jesus ele se manifesta como rei, como leão, leão da tribo de Judá. E Mateus escreve o evangelho para os judeus, apresentando Jesus como rei. Marcos escreve o evangelho para os... Marcos escreve para quem? Para os romanos. E ele apresenta Jesus como servo, por isso que aparece o boi, que é o animal que trabalha. Lucas ele escreve para os gregos e apresenta Jesus como homem. E João escreve para a igreja e apresenta Jesus como Deus. Essa seria a representação da águia. É um pouco difícil de levar por esse lado, mas existe essa linha muito famosa de interpretação. Eu prefiro ficar com a interpretação seguinte: esses seres, esses 4 seres, eles estão em volta do Senhor, eles têm 6 asas, ok? E eles estão de dia e de noite repetindo sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso. Vamos lá para Isaías capítulo 6, por favor. Isaías capítulo 6, vamos ler o verso 2 e o verso 3. Isaías 6, 2 e 3. Dois. Dois, 6, seis. 2 e 3. 2, 3. Acima dele, e cada um com seu lugar. Como pelas asas cobriu o rosto, como Deus cobriu os pés e como Deus o lado. Diziam em alta voz: Santo, Santo é o Senhor do exército. Toda a terra está cheia de sua glória. Então você repara que agora tem 4 seres com características semelhantes às que a gente não está vendo, 6 asas, e estão fazendo exatamente a mesma coisa. Então eu prefiro ficar com a interpretação de que são anjos. Anjos que estão em volta de Deus, como Isaías disse, dizendo que ele é santo, santo, santo. E é legal, santo, 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 porque se você diz uma vez, santo é o reconhecimento. Santo, santo é a ênfase. Agora, santo, santo, santo é o superlativo. É quando você aumenta o grau. Fala, Deus é muito santo. O santo escrevendo na Bíblia, santo, 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 é o superlativo. Está aumentando o grau, é muito santo. Por isso que Pedro diz lá em 1 Pedro 1,15, sede santos, porque Deus, vosso Pai, é santo. Ou Pedro, na verdade, ele repete, é como está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ok? Vamos continuar, vocês entenderam isso? Sim. Então, o que representa os 24 anciãos? A igreja. O que representa esses 4 seres viventes? São. Excelente. Então, vocês estão desvendando o Apocalipse, né? Sim. Amém. 9 ao 11. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, repare, existe uma ação em cadeia. Existe uma ação derivando do outro. Enquanto os anjos diziam que ele era santo, os 24 anciãos se prostravam. Então, o anjo diz santo. Os 24 anciãos, que representam eles se... Excelente. Grave isso. Irmão, Deus falou
pra gente, vai dar pra gente quando a gente vencer, se tudo aqui acabar, ele vai dar pra gente trono. Ele vai dar pra gente coroa. E talvez aqui pra terra sejam as coisas mais valiosas que existem. E sabe por que Jesus falou isso para esse povo? O que esse povo sofria, gente, na mão de Roma? O que esse povo sofria a essa altura na mão de Tito Flávio Domiciano? Qual era o principal problema do povo? Aquele que estava assentado no trono. Os judeus não receberam Jesus porque Jesus não veio com poder terreno e ergueu para si um trono. Porque o que eles valorizavam? O que se tinha de mais importante? O trono. O trono. E Jesus está falando, olha, quando você vencer, ele não prometeu isso para as igrejas, quando você vencer, vou te dar veste branca, vou colocar a coroa na tua cabeça, vou te colocar sentado no trono. Porque isso tem valor. Isso tem muito valor. Até os dias de hoje isso tem valor. Se eu digo, Michael Jordan é o rei do basquete, o que eu estou querendo dizer? Ele é muito bom. Se eu digo, Pelé é o rei do futebol, o que eu estou querendo dizer? Também. É porque o trono ele tem esse valor. Percebe? Mas agora a igreja está diante de Deus, vendo a majestade de Deus. Eles estão sentados no trono com coroa na cabeça. O que eles fazem? Tiram a coroa, colocam aos pés de Deus, saem do trono e se prostram. Porque o que existe mais valor nessa terra, diante de Deus, não tem importância nenhuma. Eu não quero trono, eu quero teu pé, Senhor. Eu não quero coroa, eu quero ter teu pé, Senhor. O que existe de mais valor para mim, diante do Senhor, não é nada, porque o Senhor é o que existe de mais valor. O que se tem de mais valioso para a igreja é Deus. Repare que a igreja abre mão de trono e abre mão de coroa por causa da glória de Deus. É a igreja que está fazendo isso. Irmão, você só vai para o céu continuar fazendo o que você está fazendo aqui. A sua vida não deve ser diferente. Não. Quando eu for para o céu, você vai, não. Seja na terra como é no céu. Então, se sua vida for uma prostração ao seu Deus, a sua vida vai continuar sendo prostração ao seu Deus do céu. Se a sua vida for devoção ao seu Deus, a sua vida vai continuar sendo devoção. Não existe coroa, não existe trono que seja mais importante do que a glória de Deus. É isso que a igreja está fazendo. Está se prostrando, está se dobrando. Está dizendo, Senhor, coroa, eu não preciso de coroa aos teus pés. Trono, eu não preciso de trono, eu quero me prostrar. Enquanto os homens brigam por trono, a igreja se prostra. Enquanto os homens brigam por título, a igreja se rende. É isso que a igreja está vendo, está adorando. Então, que a nossa vida seja uma vida de devoção. Que nós tenhamos o Senhor por aquilo que existe de mais importante para nós. Porque assim, e apenas assim, nós estaremos cumprindo o ofício da igreja, que é se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. E aí, eles entram numa doxologia. Vocês lembram o que é doxologia? Eu explico novamente. Doxologia é o que acontece lá em Romanos, capítulo 11, no finalzinho do 36 ao 33 ao 36. Quando Paulo ele termina de contar, de explicar, ele entra num louvor de exultação. Preguiça isso aí, né? Você está com preguiça. Sem vontade. Parece que é a segunda curva que nós estamos Mas hoje o dia está bom. Paulo, ele para de falar do evangelho, a parte teórica, e ele começa um louvor de exaltação a Deus. Ele começa a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E ele termina lá com porque dele, por ele, quem foi especialmente do Senhor e quem foi seu conselheiro, que antes deu a ele para que fosse restituído. Porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. E esses seres que estão diante de Deus, eles entram numa doxologia que João faz questão de registrar. Tu, Senhor, és digno, nosso Deus,
de receber glória, honra e poder. Pois criaste todas as coisas e elas existem. Elas existem porque o Senhor criou de acordo com a tua vontade. Então, por que esse povo está se prostrando diante de Deus? Por que esses seres estão se prostrando diante de Deus? Porque Ele é digno de receber honra, glória e poder. E por que Ele é digno de receber honra, glória e poder? Porque Ele criou todas as coisas segundo a sua vontade. Senhor, tu és digno de receber honra, glória e poder porque eu recebi aquele carro, ou porque eu recebi aquela casa, ou porque eu recebi aquele dinheiro, ou porque eu recebi aquela promoção, ou porque eu recebi aquela bênção. Não. O Senhor é digno de receber honra, glória, poder, porque o Senhor criou todas as coisas segundo a tua vontade. E a igreja que está falando isso para Deus é a igreja que sabe que no fim de tudo vai morar no céu. A igreja que está no céu. Está dizendo, não, o Senhor criou isso aqui é maravilhoso, olha onde a gente está. Atravessamos luta, guerra, problema, perseguição, mas olha onde a gente está. Sabe? Jesus ele fala da mulher que está, quando ele vai falar da sua volta, ele fala da mulher que está sentindo contrações, está prestes a ter o seu filho. Aqui é a nossa irmã Paula, teve 3. Todos foram normais? Foi fácil? Foi suave? Mas quando você pegou seu filho no braço, hoje você fala, ai meu Deus, que dor que eu sentia, você comemora com o seu filho. Porque a dor, ela perde significado quando a mãe pega a criança no colo. Você olha e fala, não, valeu a pena cada força que eu fiz para essa criança sair. Pega o filho no colo e fala, meu Deus, valeu a pena isso aqui. É isso. Você vai igual aquela música que a gente canta, essa dor valeu a pena. E a gente pode falar, não, vale a pena passar por tudo aquilo que nós temos que passar aqui, pelo prêmio maior que nós vamos receber de Cristo Jesus dos céus. Então, glória e honra, poder a Deus, porque Ele criou todas as coisas de acordo com a sua vontade. Talvez na cabeça do homem exista uma forma melhor de salvar o homem. Deus quis salvar desse jeito, e a vontade dele é sempre melhor. Então, no capítulo 4, para a gente concluir, nós vemos João ter uma visão do trono de Deus, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, adoram ao Senhor, se prostram ao Senhor, se rendem ao Senhor, porque Deus fez todas as coisas segundo a sua vontade e por isso Ele merece honra, glória e poder. Amém? Amém. Alguma dúvida?